Olá, galera! Vocês estão bem? Na aula de hoje vamos entender o que são frações equivalentes. Frações equivalentes são as frações que representam a mesma parte do todo, ou seja, são frações que são diferentes uma das outras, mas elas representam a mesma quantidade. Apesar dos números serem diferentes, elas estão representando a mesma parte do todo. Nós sabemos que frações, elas representam uma parcela de um total, um pedaço de uma quantidade. Vamos entender isso melhor através dos exemplos. A fração 1/2 representa que, do total de 2 pedaços, eu peguei um pedaço para representar. Se eu dividir esta fração, eu vou encontrar o resultado 0,5, que é o resultado da divisão entre o numerador e o denominador. E para quem entende um pouco sobre porcentagem, sabe que se de 2 pedaços eu pego um, eu estou falando de que eu peguei a metade, que é 50%. Representando esta fração graficamente, eu tenho aqui 2 bloquinhos e pintei um. Então significa que eu tenho aqui 0,5 ou 50%, ou a metade do total. Agora, como que eu faço para saber frações equivalentes a 1/2? Basta eu pegar numerador e denominador e multiplicar ou dividir pelo mesmo número. Então, para descobrir a fração 2/4, eu multipliquei por 2 o numerador e o denominador. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Fiz o mesmo processo em relação à primeira fração. 3 vezes 1, 3 e 3 vezes 2 é 6. Essas três frações são equivalentes entre si porque elas representam a metade do todo. 3 é a metade de 6, 2 é a metade de 4, 1 é a metade de 2. Tem aqui 3 exemplos que, se você dividir na calculadora, você vai perceber que o resultado das 3 frações vai dar 0,5 e as 3 representam 50%. Então, isso significa que todas elas são frações equivalentes. Fiz a mesma coisa com 1/5, que dá 0,2, que representa 20%. Desenhei 10 bloquinhos e 2 bloquinhos pintados representam aqui 20% desta fração. Essas 3 frações aqui embaixo também são equivalentes entre si. Se eu dividir todas elas, eu vou achar o resultado 0,2. Da mesma forma que 1/4 representa 25%, e se eu dividir qualquer uma dessas frações, eu vou encontrar 0,25 como resultado. Todas elas representam 25%. Mas então, como eu acho uma fração equivalente? Para achar uma fração equivalente, eu posso simplesmente vir e multiplicar por um número. Eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 3. 3 vezes 3 é 9. E 5 vezes 3 é 15. Então, 3 sobre 5, a fração equivalente seria 9 sobre 15. Esse é um exemplo de fração equivalente. Vou fazer outro aqui. Desta vez, eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo. Vai ficar 8 sobre 40. Então, essas duas frações aqui, ó, elas são equivalentes entre si. Aqui eu vou multiplicar por 2. 3 vezes 2 é 6 e 2 vezes 8, 16. Então, essa fração que deu aqui como resultado, ela é equivalente a esta primeira fração aqui. E 7 sobre 14 eu vou fazer diferente. Eu vou dividir por 7. 7 dividido por 7 é 1, e 14 dividido por 7 é 2. Então, significa que essas duas frações aqui são equivalentes e elas equivalem a 50%. E 7 dividido por 14 é igual a 1 dividido por 2, que vai dar 0,5. Agora, como que eu faço para simplificar frações? Tem tudo a ver com frações equivalentes.
Quando você simplifica uma fração, você está procurando uma outra fração que ela seja irredutível, ou seja, que não dá mais para simplificar, e que tenha o mesmo resultado que a primeira. Frações simplificadas vêm para ajudar as suas contas, para você não trabalhar com números muito grandes. Então eu vou simplificar essa aqui, 20 sobre 15, eu vou dividir em cima e embaixo por 5, que eu vou obter 5 sobre 4 sobre 3. Nossa, quase errei aqui. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. Olha, 4 sobre 3 é uma fração irredutível. Não dá para simplificar mais. Que número? Eu posso simplificar o 4 e o 3 ao mesmo tempo? Não tem. Então, 4 sobre 3 é a fração irredutível. Saiba de uma coisa que nos vestibulares, nos concursos, nas provas da vida que você faz, processo seletivo, no gabarito, você nunca vai achar um resultado que não esteja simplificado. 60 sobre 120. De cara aqui eu percebo que dá para dividir por 60 em cima e embaixo. Eu vou obter 1/2 de resposta. Então, 60 sobre 120 equivale a 50%, ou se eu dividir as duas frações, 0,5. 14 sobre 21, eu vou dividir em cima e embaixo por 7, vai dar 2/3. Então, 2/3 é uma fração equivalente a 14 sobre 21. Então, veja só, eu simplifiquei e, ao mesmo tempo, descobri outras frações equivalentes. Vale lembrar, galera, para você que não se lembra, uma fração representa uma parte de um todo. O denominador, no caso aqui é o 4, representa o total de uma coisa. O 3, ele representa o total. Observa que esse desenho aqui está dividido em 4 partes. E eu pintei somente um. Então, a fração que representa do total de pedaços pintado é 1/4. Porque 4 representa o total e 1 representa a parte pintada. Da mesma forma que 2/3, o 3 representa o total e o 2 a quantidade pintada. E se eu quisesse representar aqui a fração da parte não pintada, como que isso ficaria? A parte não pintada seria, eu tenho total 3 partes, e a parte não pintada é 1. Então, a resposta seria 1/3. E aqui, como que ficaria a parte não pintada? Como que seria isso? Bom, no total tenho 4 partes e a parte não pintada seria 3. Agora, pense comigo. Se eu pegar a parte pintada desta figura, que representa 2/3, e somar com a parte não pintada da figura, você concorda que eu vou obter a figura inteira, que equivaleria 3 sobre 3, que 3 dividido por 3 dá 1, e esse 1 está representando a figura inteira, a parte não pintada e a parte pintada? Da mesma forma que se eu pegar aqui a fração 1/4 e escrever aqui 1/4, e somar com a parte não pintada, que é 3/4, o resultado vai ser 4 sobre 4, que dividindo vai dar 1, e esse 1 representa a figura inteira. Então, galera, é isso aí. O assunto de hoje foi frações equivalentes. Espero que você tenha entendido, que tenha sido bem fácil de entender, que agora em diante você saiba fazer as suas frações equivalentes, tenha aprendido como simplificar frações, e tenha entendido melhor como representar uma fração e o que significa o numerador e o denominador em cada uma delas. Se ficou em dúvida no vídeo, basta assistir ele novamente. Espero que tenha gostado desse material. Um grande abraço e até mais.